vai conversar sobre emoções. Emoções são pacotes de reação que a gente tem e nasce com eles. Tudo começa numa sensação. Uma sensação é a primeira coisa que o nosso corpo tem para depois isso desdobrar numa emoção. Então vamos lá, com calma. Primeiro que tem um monte de teoria de emoção diferente, tem um monte de gente que estuda isso sobre ângulos diferentes. Se a gente ficar aqui com definição, né, vai longe. Mas o que eu queria trazer e dividir com vocês, nessa varanda que é para ser leve, é que todo o processo começa numa percepção. Eu já fiz a live sobre percepção. Percepção é quando a gente tem um estímulo no mundo. Nada pode gerar emoção em você antes de ter sido uma sensação. Seja ela interna, seja ela externa. Então você pode estar de olho fechado e uma emoção brotar? Claro, porque esse estímulo virá de dentro. Você lembrou de alguma coisa, você sentiu alguma coisa e esse sentimento o corpo vai entender como um pacotinho de ações que você aprendeu a ter. Então, vamos voltar nesse início dessa história um pouquinho e pensar, vocês já se tocaram, que a gente é emoção antes de ser razão? Uma criança pequena, um bebê, quando ele vem uma bolotinha de emoção. Ele já precisa trazer com ele um pacote básico de reações corporais mesmo, que vão ser disparados quando ele sente algum estímulo ou sensação. Então vamos lá, as 4 emoções que são consideradas as básicas, e não tem como falar de emoção sem falar eu já até tinha citado aqui, do filme, né, que chama Inside Out, ou Divertidamente. Sim, eles posicionam essas 5 emoções. Na verdade, eu vou falar de 4, porque a quinta, que é o nojinho, que no filme é o disgust, se vocês repararem bem, ela nunca toca no painel, justamente porque não é uma das emoções consideradas básicas. Então, vamos conversar sobre emoções básicas. Por que elas chamam básicas? Porque se o bebê humano não viesse com elas, ele não sobreviveria. A primeira, disparado, é medo. Certo? Medo é um pacotinho de reação que a gente precisa ter para impedir a gente de fazer coisas que ameacem a nossa sobrevivência. Então vamos lá, se um bebê pequeno não tivesse a possibilidade de aprender a ter medo, ele ia pular do 15º andar porque é lindo. Mas não vai botar dedo na tomada, não vai colocar a mão no fogo, porque algum cuidador vai ensinar para ele do que ter medo. Então, isso está ótimo, ele precisa vir com esse pacotinho do ter medo. Mesmo os mais destemidos, meu filho não aprende não, ele continua se jogando, aprende. Aprende. É que às vezes, na hora de educar, a gente não consegue ser tão firme, ou vai dar uma bronca maior no dia que está mais cansado. O processo de educação da gente é meio, né? Mas a gente cresce. É difícil pra caramba. Quem já tá no exercício de ser pai ou mãe, começa a valorizar, porque não tem jeito, né? Tem até a música lá do Legião Urbana como Nossos Pais, não tem jeito, você não vai... É verdade, esse treco não é exatamente fácil, embora seja muito prazeroso. E o fato é que o medo é uma das emoções que é importante, mas a gente aprende do que ter medo, então isso também vai dar um pouco de... situação lá pra frente. Então vamos lá, já falei do medo. O segundo pacotinho que tem que vir como reação é o pacote que faz a gente se defender. Quando tem uma sensação que parece que a gente está sendo ameaçado. Um bebê muito pequeno, quando ele se sente ameaçado, é quando ele está, por exemplo, com vontade de comer. Ou quando alguma coisa assusta ele, o que ele faz? Uá! Mobiliza muita musculatura para conseguir dar um berrão, que é a maneira que ele começa a se defender. Quando vai ficando maiorzinho, se ele sente alguma coisa que é ruim, ele vai já tentar partir muscularmente para sua própria defesa. Então, a raiva é uma emoção
que a gente nomeia assim, para esse pacote, vamos chamar assim, de reação quando a gente precisa da nossa musculatura para se defender. A famigerada terceira, eu chamo e brinco que ela é a famigerada, porque o filme inteiro lá, por exemplo, foi construído para a gente pensar em quão difícil é a gente sentir a tristeza. A tristeza também tem serventia. Será que não seria melhor nunca mais ficar triste? Não, não é. Não é. A gente precisa também ter esse pacote de reação possível quando a gente precisa repensar alguma coisa, rever alguma coisa que não é mais possível. Por mais que você quisesse, aquilo não está dando certo, ou não existe mais, ou você perdeu aquele objeto, ou aquela situação, não tem como voltar. Aquela parte delícia do relacionamento já não é o que existe hoje. Então, algumas horas você precisa ter a coragem, se quiser, de olhar de frente coisas que estejam te entristecendo. Porque é a única maneira que tem de ligar o tal do pacotinho para fazer uma coisa diferente do que você fazia antes. Com criança não é diferente. Quando uma criança está fazendo bobagem e a gente chama a atenção dela, é importante que ela se entristeça. Porque se ela não se entristecer, é porque ela não entendeu nada de que aquilo estava errado. E às vezes a gente não quer, né, ver filho triste, não quer que passe por essas coisas, mas vai ter que passar. Então, seja bem-vindo quem chegou agora. Olá, Edu. Olá, olá, Yasmina, Kiara. Tem um monte de gente chegando. Hoje a gente está conversando sobre emoção. E eu estou compartilhando com vocês a minha sensação sobre a maneira mais tranquila de pensar sobre as emoções. Para mim, a mais tranquila de pensar é pensar que todo mundo tem. E todo mundo tem que ter as boas e as não tão boas. Então já abri de cara falando das que as pessoas normalmente não consideram tão boas assim, mas que são importantes. Medo, porque eu preciso aprender do que ter medo, senão eu repetiria comportamentos que podem ser danosos para mim. A gente já sabe que ao longo da vida a gente vai desenvolver uns medos que era bom a gente não ter, né? Que acabam travando a gente em situações desnecessárias. Mas isso é porque a gente aprende do que ter medo. Já volto nisso. Segunda coisa, a gente falou da raiva. A raiva também é um pacote importante. Imagine uma criança que não tivesse a possibilidade de sentir raiva. E eu tô falando em criança para a gente se lembrar que criança é emoção antes de ser razão. A razão entra depois, com os adultos ensinando comportamentos adequados, com ela aprendendo o que funciona e o que não funciona. Mas a gente vem com esse pacote. Então imagine uma criança, por acaso, não tivesse a chance de sentir raiva. Ela ia tomar um tapão e né? Ou alguma coisa ia acontecer e ela não teria energia muscular para reagir. É que da mesma maneira que a gente lá atrás tem esse pacote de maneira muito genuína, a gente vive em sociedade, então a gente acaba tendo que se segurar das mais diversas maneiras e tenta entupir a raiva, né? Quando ela é uma reação normal. Normal. Se alguém te dá uma fechada no trânsito ou se alguém faz uma coisa que você não gosta, não é que não vai ter raiva, a gente conversou isso ontem, vai surgir, entendeu? O que vai fazer de você a pessoa com inteligência para as emoções é você conseguir olhar para isso, para tá bom, cachorrinho raivoso, você tá aí, beleza, já entendi, tô sentindo minha temperatura elevar, tô sentindo, mas tem alguém aqui maior do que isso no controle dessa situação. Não um controle rígido, eu quero socar e não vou, né? Eu espero que não chegue nesse ponto, que você tenha outras maneiras de reagir a isso. Eu tento transformar em humor. Não sou a maior humorista da família, mas eu tento. Se alguém faz alguma coisa que eu me irrito no trânsito, por exemplo, uma fechada, eu sempre imagino a imagem da criatura com uma dor de barriga daquela que está desesperado para chegar em algum lugar.
Então, é isso, assim, a gente vai criar saídas, mas se eu nem reconheço que a emoção tá lá, se eu nem sei que é normal ter, às vezes é um pouco mais difícil. Então, tô aqui na varanda, recebendo vocês de maneira leve em casa, como sempre, conversando dessas emoções que todo mundo tem, esperando que isso seja útil como conhecimento para vocês. Fora o medo, fora a raiva, a gente estava falando da tristeza. Já tratei da tristeza aqui, mostrei até meu aparelho de sopa ontem, o de chazinho, né, para dar um quentinho se a gente se sentir triste, mas estava aqui compartilhando com vocês que a tristeza tem uma função. Quando a gente fica sem perceber, querendo que uma coisa seja o que ela não é, a gente se frustra, certo? Frustração, olha só, é uma mistura de qual sentimento com qual? Tristeza com raiva. Não é uma maneira de pensar nisso? É, mas eu estava com uma expectativa em cima da coisa que já não se realiza mais. Então não adianta só a raiva. Eu preciso da tristeza, do pacotinho tristeza, para conseguir ter a sensação de que aquilo não está servindo para mim. E refletir e me mobilizar para fazer diferente. A tal da resiliência tão famosa não tem como sem um reconhecimento da tristeza que ficou por trás. É ilusão achar que você ficou um tempão tentando fazer um trabalho, tentando fazer alguma coisa, aí você é criticado por aquilo, ou aquilo não dá certo, e aí, plim, eu vou lá e eu vou fazer de novo porque eu sou resiliente. Pô, difícil. A maior parte das pessoas não vai ter essa possibilidade dentro do perfil. Eu tô com muito barulho de plástico aqui. Beleza, já vai passar. Ó, trouxe para mostrar para vocês uma coisa que eu acho que tem a ver com esse desenho das emoções. Mas não sem antes falar para vocês sobre a melhor delas, que é a alegria. São 4. Eu tenho medo, eu tenho a raiva, eu tenho a tristeza e eu também tenho a alegria. A alegria manda no painel, né? Lá no filme, como eu falei para vocês. A alegria é o que a gente está na vida para. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo. É que na prática a gente vai arranjando umas racionalizações sobre o que é ser feliz. E às vezes pendura isso em um monte de coisa que a gente precisa ter, né? E isso é um jeito bem fácil de não conseguir ser feliz. Porque aí, além de estar fora, tá numa coisa. Pensa em criança de novo. Você dá um super brinquedo que ela quer, aí ela fica muito feliz, radiante, por 1 hora, 2, alguns muito por 1 dia. E quantas vezes a criança não vai brincar é com a caixa? Então, por que a caixa é melhor? Porque a caixa, ela vai fazer do jeito que ela quiser, do jeito que ela puder. Ela vai interagir, talvez, com uma alegria mais livre, mais solta, que é o que todo mundo precisa ter. Então, a alegria manda na história. Significa que a gente vai ter alegria sempre? Não. Mas significa que a alegria sempre estará disponível. A alegria também é uma sensação que você exercita. Porque, lembra que as emoções são pacotes? Se você, sem perceber, sempre reforça uma delas, ela fica melhor, né? Mais parruda. Ela fica parecendo fazer mais parte de você. É claro que não é assim. Então, se eu assisto muito filme de terror, eu sou uma pessoa amedrontada. Não. Mas que em algum lugar lá o seu corpo vai ficar com os circuitos de medo e tensão mais reforçados, vai. Vai sim. Se você busca lembranças sem perceber que reforcem um episódio triste, você vai reforçar
aquele pontinho ali que talvez não fosse o que a gente gostaria. E aí, no fundo, hoje, vocês todos que estão aí, lindos que estão aí, todos os meus super queridos que estão aí, hoje você está constituído de uma maneira que foi a que deu, que foi a que as suas decisões para tentar ser cada vez mais felizes te levaram. Isso mais a combinação de todas as coisas que o mundo que fez com você que você não queria. Mas isso é todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tem uma parte que é a escolha. Por exemplo, a escolha de vocês de estarem aqui. Que cada um que entra, meu coração fica, uou, Ruth tá aí de novo, yay, que beleza, né? Vocês são pessoas queridas para mim. Quase todo mundo que está aqui acaba me conhecendo de alguma maneira e pelas mensagens que me mandam, mesmo quem eu não conhecia ainda, agora faz parte da minha rede da varanda. Mas o que eu estava tratando dentro desse pacote emocional é que a gente hoje tem uma configuração que foi desenhada por como as nossas emoções se constituíram. Então a plantinha que eu trouxe para mostrar hoje para vocês, eu toda vez trago uma plantinha desde que eu tenho em casa. Eu fiquei pensando qual plantinha poderia representar isso. E arranjei uma que pela configuração de onde ela ficou, da quantidade de sol, eu acho ela linda. Mas já teve gente aqui que falou, por que você não se livra dessa aqui? Então, ó, eu vou mostrar a estrela da festa de hoje, que vai ser até difícil de mostrar, de tão lateralizada que ela tá, ó. Eu já tinha mostrado uma dessa aqui, né? Eu tenho muitas, porque é só você pegar a raizinha dela, colocar na água e enraizar na terra de novo e ela brota. Então, nessas épocas que eu ando brotando um monte de coisa aqui, eu tenho muito. Mas essa, olha o que aconteceu com ela. Alguma coisa fez com que ela só tivesse sol para cá, só tivesse jeito de crescer para cá e agora ela foi para lá. Então, se eu quiser catar ela daqui de onde ela tá e puxar de volta, eu vou quebrar ela. Eu vou quebrar a raiz da minha plantinha. E não é isso que eu quero fazer. Pois é, ela ficou super diferente, Lívia tá falando, né? E eu acho diferente bom, né? Eu acho a simetria a coisa mais linda do mundo. Então, eu tô cuidando da minha plantinha de uma maneira que respeite a energia, os estímulos, as coisas que a minha plantinha já recebeu até hoje. Para mim, isso não é diferente do nosso aprendizado emocional. Tem um hoje. Que é o conjunto de todas as coisas que você já fez. Agora, essa plantinha, se eu começar a tratar ela melhor, se eu começar a virar ela mais para o sol em outras direções, eu tenho a possibilidade de que ela fique melhor, né? As pessoas acham que as plantas escutam a gente. Eu converso com as minhas, se elas escutam ou não, mas ó, eu acredito que de algum jeito a minha energia chega nela, né? Então, a gente até estava conversando ontem que a jabuticabeira tá com muita jabuticaba, tá com jabuticaba lá no alto que nunca tinha dado. E a gente acha, modestamente não tanto, que a jabuticabeira tá feliz da vida com a quantidade de gente que tá em casa. Talvez, é verdade, ela nunca esteve tão observada. As minhas plantas nunca estiveram tão observadas. E vocês já sabem que eu amo planta. Então, a gente está conversando sobre natureza, sobre várias coisas que têm a ver com esse emocional, né? A Marina ou a Mariana do Festim acabaram de entrar. A Festim tá fazendo roupas super artísticas, né? Elas sempre foram assim, desde que a gente convive, desde que as nossas pequenas eram juntas, tinha esse desejo, tinha esse olhar, tudo delas é lindo, tudo sempre é maravilhoso. A pessoa pega isso, que ela sabe fazer, e coloca como emoção pro mundo. Não é só a emoção boa, são os medos, as inseguranças, as coisas que não funcionam. A gente vai trazer
para as pessoas, né? Tá escrito aqui que eu vou ganhar quentão selvagem, vou ganhar jabuticaba. Oh, beleza, é isso aí. Eu quero mais é que a gente troque das melhores maneiras que a gente possa. E isso tem a ver com a gente entrar em contato com o nosso lado emocional, um pouco mais, da maneira que a gente puder. Eu gosto de diferente. Tem gente que detesta, em casa mesmo, se sente incomodado, bota tudo do mesmo jeito. As secretárias que trabalham pra gente, muitas vezes, né, quando eu vou lá olhar, agora não, eu tenho as pessoas que estão comigo, normalmente estão há anos, né? Meu marceneiro tá aí assistindo, é meu marceneiro há anos, quase que antes da minha filha nascer. A Rose, que cuida da gente, está comigo há anos. Então, hoje em dia, as minhas assimetrias são respeitadas em casa. Mas muitas vezes a pessoa vai lá e arruma tudo certinho, né? Aí eu vou lá e chego isso aqui para um cantinho, isso aqui para outro cantinho, porque eu curto. Agora, isso é um olhar? É. Essa teoria que eu tô dizendo para vocês, eu uso, né? Eu uso. E eu prometi hoje com uns 3 ou 4 que eu vou falar do tal do ovo no prato. Eu vou falar semana que vem. Que é uma construção para ajudar a gente a descobrir em que briga que a gente quer se meter. Mas é que também é importante entender que esse emocional é um aprendizado. Como qualquer coisa que é de comportamento, ninguém pode aprender por você. Ninguém pode aprender ao banheiro por você. Ninguém pode aprender a namorar por você. Aprendizado comportamental é você com você. E ainda dá tempo? É óbvio, né? No mínimo, é o tempo que você tem. Eu sempre falo isso. Hoje é o dia de maior juventude da minha vida, porque amanhã eu tô um dia mais velha. É isso. E isso com orgulho danado, né? Não tem como ter feito a quantidade de coisa e colecionado esse monte de coisas sem ter a idade que eu tenho. Então, falando em observar o diferente, pra gente dar uma costurada nessa história de emoção, eu trouxe mais uma plantinha com um vasinho que vocês já sabem que tem história, de uma viagem muito gostosa que eu fiz para Copenhague. Eu já fui a Copenhague 2 vezes. A primeira delas foi lá quando eu morei na Alemanha, que foi a viagem mais Durango Kid da minha vida, porque a gente não sabia, eu e o Guto, que é o meu amigo de anos, que a Escandinávia era tão cara, a gente estava mochilando, só tinha o passe de trem para se deslocar, naquele esquemão de dormir no trem para não ter que pagar alojamento, comendo no hostel o café da manhã e levando a maçã para ser o almoço e o sanduba para ser a janta, era esse o esquemão. Então, foi uma viagem muito boa, mas que eu me lembro dela com muita dureza. E aí, eu fui para um congresso, já na vida adulta, já um pouco mais provida da possibilidade de comprar, né? Menos que eu compre. Mas eu trouxe esses vasinhos que eu não resisti, que estavam na promoção numa loja de papelaria e eles têm tudo a ver com essa assimetria. Já vou mostrar. É que eu também queria falar da estrela da festa, que é a florzinha que está colocada neles, que é uma das queridas do meu coração. Quero saber se vocês sabem o nome. Essa não é tão difícil igual a arnica do outro dia. Essa é mais fácil. Então, primeiro, olha os meus vasinhos com a florzinha. Tcharam! Ó! Não são lindos os vasinhos? Não é muito linda essa simetria que combina? Eu amo muito isso. É muito lindo. Eu ainda fico pensando quem que eu vou botar no de mais listrinha e quem que eu vou botar no de menos listrinha. Mas eles funcionam, que é uma beleza para essas florzinhas que são curtinhas. Então, qual é o nome dessa florzinha? Alguém? Cadê? Ela ainda por cima tem nome diferente no Brasil todo. Como vocês chamam aí? Hein? Pois eu já adianto que ela é comestível. Quando é Maria Sem Vergonha, isso, né? O nome aqui pelo Rio, quase todo mundo vai conhecer isso aqui como Maria Sem Vergonha. E ela tem muita gente, Maria Sem Vergonha, ou beijo, isso. O beijo, tem gente que chama de beijo africano, tem gente que chama de Maria Sem Vergonha. Pouca gente sabe que ela é comestível. Ela enfeita qualquer salada. Quando a gente recebe alguém aqui fisicamente, né? Porque agora eu recebo vocês assim, virtualmente. Mas quando recebe fisicamente e eu tenho disponibilidade dela, a gente corta só um pouquinho, a que está mais para trás no vaso, coloca numa salada e fica lindo. Tem gosto de quê? Não tem gosto de nada. Já não chega a ser lindo? Na verdade, a maior parte das flores
não vai ter um gosto, a não ser capuchinha, tem umas que tem, tá bom, falei a maior parte. Muitas delas vão simplesmente servir para enfeitar e alegrar o nosso dia. Lembra que somos caçadores de alegria? Pois é isso. A gente tem todas as emoções. Eu estou sugerindo que você preste atenção nelas, mas que você também tenha o cuidado com você de regar as que estão faltando. Ontem no Inteligência Emocional, a gente conversou sobre isso. A gente falou, aliás, já tá lá pendurado no YouTube. Quem quiser, já tá lá. É o episódio 20. Hoje é o 21º, estamos longe. Quando a gente tá num estágio emocional que a gente percebe que precisa se cuidar, você precisa se aproximar de coisas e de fontes de alegria para você. Tem muitas fontes, eu tenho certeza, né? Mas, às vezes, no dia a dia, a gente se esquece delas. E a gente está tão dentro de casa que às vezes está com dificuldade de achar elas nas pessoas. Tudo bem, acha nas coisas. Tá de saco cheio das coisas? Que tal pessoas? Que tal lembranças? É por aí que a gente está. Então a gente já está quase acabando. Vocês sabem que passa rápido. A gente só tem mais 2 minutinhos. Mas eu ainda vou mostrar para vocês 2 coisas. Uma é uma coleção que eu faço há muito tempo. Eu faço há muito tempo coleção. Eu adoro, eu acabo não resistindo quando eu gosto de alguma coisa e juntar as coisas. Já desfiz um monte, já dei um monte de coleção, mas algumas coisas eu ainda tenho. Vocês andam vendo elas por aqui. Pois hoje eu vou mostrar para vocês algumas das minhas pedras. Olha, eu tenho pedras. Na verdade, eu tenho pedras de diversos tamanhos, ó. Eu tenho assim separadinho outros tamanhos de pedra. Deixa eu baixar aqui, ver se a gente consegue fazer vocês verem. Ó, eu tenho vários tamanhos de pedra. Essas pedras, elas me trazem alegria. Por quê? Vocês já sabem, pela diferença. Tem cada pedra, deixa eu chegar uma aqui bem pertinho de vocês, pra gente ver qual o tamanho de pedra que eu consigo fazer. Olha isso aqui, como é que condensou a parte escura toda embaixo. Olha o desenho dessa pedra aqui. Olha como é que isso é desenhado, como é que a natureza faz uma densidade de pedra desse tamanho, né? Olha essa aqui, que diferente da outra. Ó. Toda lascada, eu gosto dela assim, no natural. Olha, essa aqui é uma das minhas favoritas, talvez por contraste vocês não consigam ver a cor. Ela é rosinha com verde, tem um monte de coisa muito gostosa aqui. Olha essa aqui, é um quartzo rosa, amor puro. Amanhã e domingo eu falei que eu vou conversar sobre história, pois eu vou contar para vocês como é que eu construí uma casa inteira em cima de uma montanha de quartzo rosa. A fada! Então, adoro pedras. Pedras são aquelas coisas que eu acesso quando eu estou precisando dessa percepção de solidez, de tempo. Pensa bem há quanto tempo essa pedra está aqui, linda assim, azul assim. Às vezes a gente vive num tempo muito diferente do tempo de pedra, né? Olha isso aqui, como é que é transparente, ó. Dá pra ver meu cabelo, dá pra ver a boca. E é pedra. Tem uns formatos muito legais que o rio comeu. Cada pedra dessa aqui tem história. Cada pedra dessa aqui, a pessoa lembra, essa altura vocês acreditam, né? Do que aconteceu com essa pedra, esta que eu catei dentro da Grécia, dentro de um lugar importante. Essas coisas são coisas gostosas na nossa vida. Então eu sugiro que vocês comecem agora a coleção de coisas que vocês vão pensar para equilibrar essa história do emocional. Comecem agora a colecionar coisas boas. A última coisa que eu vou mostrar é o que eu normalmente uso para essa seleção. Olha, eu tenho esses 3 vasos, ó.
Eles são diferentes. Ganhei da minha querida cunhada. Eles têm alturas diferentes. Pois eu me desafio a colocar aqui, em papelzinho mesmo, porque eu sou dessas, escrito uma coleção de lembranças boas, exatamente. Só que eles, como eles são 3, às vezes não é lembrança boa, é sonho. É uma coisa que eu quero muito fazer, que eu me imagino fazendo já. Aí ela vem para esse outro pote. E esse aqui, esse potinho também tem seu lugar, porque são as coisas que às vezes eu ainda não estou conseguindo resolver. Quando eu boto ela aqui, é assim, beleza, emoção, pode chegar, eu sei que você ainda precisa de um tempo para sua energia melhorar, eu deixo você aqui, mais para frente eu levo você em consideração. Muitas vezes isso ajuda. Então, ó, um enorme beijo para vocês, que vocês de hoje para amanhã estejam mais atentos ao que aconteceu no seu dia que te deu ou medo, ou raiva, ou tristeza, ou alegria, porque as 4 coisas acontecem. Que vocês tenham cada vez mais vontade de perceber isso em vocês e compreendam que isso é normal. A gente é humano. Humano igual a sensação virar emoção. Um beijo, queridos. Beijo enorme no coração. Amanhã tem live. Divulguem, porque pouca gente acaba lembrando porque é sábado e tem no domingo. A gente vai falar de contação de histórias e vamos conversar um pouco mais com crianças. Então, quem tem criança pode trazer para a live amanhã e depois. Um beijo, 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 beijo. Tchau, gente!